Eu queria perguntar a vocês, inicialmente, assim, eu queria dividir essa conversa em momento pré-Covid, o momento atual e o pós-Covid, as perspectivas que a gente tem. Então, eu queria saber onde cada um de vocês estavam quando começou. A gente estava aqui em Lisboa, né, mas a gente tinha uma viagem agendada para Berlim, quando já estavam acontecendo coisas, mas só na Itália, assim, não tinha se espalhado ainda pela Europa. A gente não teve muita dúvida de viajar, tinha muita gente questionando a gente se a gente iria ou não, isso era primeira semana de março. E aí a gente foi, correu tudo bem na viagem, nós voltamos para cá dia 9 e no dia 12 já começou a quarentena. Então, assim, por pouco a gente não ficou preso em Berlim, sei lá, alguma coisa assim. Caramba. A gente já tinha uma volta para o Brasil para ficar umas 3 semanas e a gente decidiu cancelar e ficar por aqui mesmo. Porque a gente acabou de se mudar, né? A gente está aqui desde novembro, então... Mudaram de onde? Do Rio. Ah, do Rio, que legal. Tá. No meu caso, eu estava aqui em Nova York. O Breno voltou. Tá um pouco intermitente. Não. Tá, no meu caso... começou... espera, o Breno? Não sei. Ah, pronto, voltou. Posso continuar? Sim. No meu caso, eu estava aqui em Nova York. Isso aqui foi muito estranho, porque eu passei dezembro, começo de janeiro em Portugal, e aí já estavam pipocando notícias, claro, da China, desde dezembro, e eu voltei e muitos leitores mandavam mensagens sobre o Irã, porque os Estados Unidos estava com uma guerra meio que iminente com o Irã e tal, e eu recebendo mensagem em Portugal, né, até o dia 7, quando eu voltei eu fiz uma live e falei, olha galera, tá tudo bem, o Irã não vai explodir os Estados Unidos ainda, sabe, coisas assim, que a galera estava desesperada nesse momento. E aí, beleza, deu 3 dias, o assunto mudou totalmente, porque o Trump foi para a TV, falou sobre o Irã, que não ia ter nenhum problema, que ele ia conversar e tal. Deu uma semana, começou o problema do coronavírus. E aí, tem muitos casos. E aqui estava assim, não tem nenhum caso ainda, os casos ainda são suspeitos e tal. Só que ninguém estava sendo testado. Então, eu passei pelo aeroporto direto, não fui testado. A minha esposa voltou no final de janeiro, começo de fevereiro, não foi testada em nenhum momento, né? Não teve nenhuma restrição. E aí, em março, que começou os problemas com a cidade e logo se tornou o epicentro da epidemia no mundo. Porque essa circulação de janeiro, fevereiro e março contaminou muita gente na cidade e ninguém era testado. Então, foi esse o maior problema. E aí que, rapidamente, Nova York, né, recebeu, parece que 3 milhões de turistas só nos 3 primeiros meses internacionais. Então, imagina 3 milhões de pessoas circulando na cidade, de todos os lugares do mundo, sem ninguém sendo testado, e aí ficou, rapidamente, virou epicentro da epidemia. Uhum. E você tinha alguma viagem programada? Logo em seguida? Na verdade, a gente não tinha, né? A gente tinha, porque aqui é inverno, até começo de abril, o inverno é bem rigoroso, então a gente nunca vai programar uma viagem nos primeiros meses. A gente tinha, sim, a partir de junho agora, ia tirar férias. A gente pensou em ir para algum lugar aqui, para Califórnia, Havaí, a gente estava pensando em tirar férias por aqui mesmo. Em outubro a gente ia para o Brasil, né? Visitar nossa família, fazer exames médicos, etc. Só que o engraçado é que a gente ia receber muita gente nesse período. Fevereiro veio gente em casa, aí abril tinha gente em casa para vir, né? Maio, junho, vinham os pais da Giovana, né? Que é a minha esposa. Então, todas essas pessoas... É que o pessoal vem mais para Nova York do que a gente viaja. E o pessoal cancelou todas as viagens, as visitas. Comigo aconteceu exatamente isso. O primeiro-ministro declarou o estado de
de alarme na Espanha aqui no dia 13, para começar no dia 15, e minha mãe chegava no dia 16. Então, só que, claro, foi o que você falou, tudo foi avançando assim muito rápido, porque até o começo dessa semana tava aquela coisa, já tem alguns casos e tal, mas eu falando com a minha mãe, a princípio eu falei, não, pode vir, sabe, no máximo vão fechar algumas atrações, não vai poder ver tudo, mas acho que ninguém imaginava a velocidade que a coisa ia tomar, né? Acho que os testes foram fundamentais para começar o alarme, vamos dizer assim. Estava todo mundo muito tranquilo. Quando começou a testar, aí avançou muito rápido. Porque... E outra, né? As pessoas não morrem no primeiro dia, então teve aqueles 15 dias de prazo. Claro. Aí as pessoas começaram a ficar internadas. Depois eu falo isso, era só sobre a viagem. Depois eu falo isso. Acho que falta a Luísa. Quem mais? A Luísa. Eu tava na Índia, eu ia ficar até o final de março, eu tinha ido pra lá em janeiro, e também foi nessa semana aí, né, entre o dia, 13 e 15 de março, mais ou menos, que eu resolvi antecipar minha volta, porque já fazia, acho que umas 2 semanas que meus pais estavam dizendo para eu voltar, eles estavam com medo, vendo as fronteiras fechando e tal. E a preocupação maior, na verdade, era ficar presa lá, né? Não conseguir voltar, assim. Porque, realmente, nessa época, a gente não tinha nem dimensão, né? Que ia ser uma coisa que ia durar tanto tempo, enfim. Que ia chegar do jeito que estava. Aí teve um dia, eu tinha, inclusive, passei, 2 dias viajando para chegar em outra cidade. Um amigo meu foi de outra cidade para me encontrar lá. A gente chegou à noite, e no dia seguinte de manhã eu acordei e aí vi as notícias de que Estados Unidos ia fechar a entrada para europeu, já tinha algumas medidas mais drásticas, assim, aí eu pensei, não, agora não tem mais como eu fingir que isso não está acontecendo, né? E aí, realmente, eu, na mesma hora, liguei para a companhia aérea e comprei outra passagem, assim, paguei a diferença, né? Antecipei a volta para o dia seguinte, assim, e de repente voltei. E se eu tivesse demorado mais 1 semana para fazer isso, eu já não ia conseguir voltar, porque eu tinha uns amigos que estavam lá e só conseguiram voltar com voo de repatriação mesmo. Tem muitos brasileiros ainda para ser repatriados, né, por aí. Em Portugal, eu vi umas notícias de Portugal, tem gente no aeroporto ainda. Uma loucura, né? Eita, tá caindo todo mundo. E eu também não passei, quando eu voltei, eu ia em outra preocupação minha, era que eu ia voltar pela França, e a França foi um dos primeiros países, né, depois da Itália, acho que foi o primeiro país a ter um pico de casos, né? E aí eu pensei, pode ser que a França feche, que eu não consiga voltar, não consiga fazer minha conexão e tal. E aí eu mudei meu voo de Air France para KLM, né, que é a mesma coisa. E aí voltei para Amsterdã. Só que também fiquei surpresa, porque era dia 15 de março já e não teve nenhum controle em nenhum lugar, assim. Nem no aeroporto de Delhi, nem no de Amsterdã, muito menos no de Guarulhos, né? Porque no Brasil eu já esperava que as pessoas não estivessem levando muito a sério. Mas eu fiquei surpresa porque nem em Amsterdã eles estavam checando. Caramba. Mas, enfim. Mas acho que foi a última vez que você viajou sem nenhuma checagem em aeroporto, porque acho que vai mudar para sempre. Isso parece que vai mudar mesmo. E como que vocês estão levando o confinamento por enquanto? Bom, por enquanto, espero que já não falte muito. Larissa e Carlos. Perdão. Aqui tá bem tranquilo, assim. A gente tá o quê? Deve ter uns 3 meses em casa já? 2. 2? 2 meses. Assim, a gente tem uma situação bem privilegiada, porque a gente já trabalhava em casa antes, então a gente não mudou nem o nosso esquema de trabalho, a gente não depende de transporte público, a gente mora num bairro muito bem abastecido, então a gente só parou de sair de casa, sabe? Parou de ir em restaurante e tal. Até porque nem tem como ir. Foi isso que mudou na nossa vida. Assim, claro que é ruim passar tanto tempo dentro de casa, mas, como eu falei, assim, a gente está vendo aí notícia, situação de gente que está muito pior do que a gente não mudou nem a nossa rotina de trabalho, a não ser pelo fato de ninguém mais viajar, que influencia bastante no nosso trabalho. A rotina do dia a dia não mudou, já trabalhava de casa. Eu acho que no sentido de trabalho, produção de conteúdo,
o meu trabalho aqui é dividido, Dicas Nova York é dividido em dois, né? A produção de conteúdo na rua, porque a cidade é o meu conteúdo, e trazer para casa e escrever, né? Então, essa parte, 50% do trabalho não existe mais, né? Porque ir para a rua a gente está totalmente enclausurado desde o dia 13, 2 meses e 3 dias já, mas como o Carlos falou, é uma situação privilegiada no sentido de continuar o trabalho em casa, produzindo conteúdo, só que a cabeça não é a mesma, né? A gente senta para trabalhar e as notícias aqui pipocam demais, né? Diferentemente, aqui é o epicentro do negócio, então as notícias estão muito parecidas com o Brasil, sabe? Não para de ter a contabilidade de mortos, de internação, de problemas, só que a cidade conseguiu contornar muito rápido isso. Então, as notícias boas estão chegando agora, que está caindo o número de mortes, o pessoal que quer comida, a cidade está distribuindo comida para todo mundo de graça, não importa a sua classe social, se você tem dinheiro ou não. Então, algumas coisas melhores estão acontecendo, só que para a gente perdeu esse negócio de criar o conteúdo na rua, que é o que eu mais gosto, né? Que é mostrar a cidade para a galera. E o turismo não existe hoje em dia em nenhum lugar, em Nova York muito menos. E eu não quero ver a cidade vazia também. Então a gente evitou, muita gente está saindo na rua aproveitando para tirar foto da cidade vazia, porque é histórico, né? Ver a Times Square vazia. A gente se preservou, falou assim, não, a gente não quer ter essa cara de Nova York. A gente não tirou foto da Nova York vazia. Quando a gente foi no mercado, a gente não circulou por aí. A gente pede tudo online. Não sei, foi uma preservação que a gente teve com os seguidores e com a gente mesmo, de não mostrar essa Nova York triste que está lá fora. Legal. Todo mundo está me ouvindo bem, me vendo bem também? Agora sim. Sim. Eu estou com esse probleminha de conexão, peço desculpa de novo, e pode ser que eu caia, volte. A Lari vai tá quebrando um galho aí também. Muito obrigado, Lari. Eu queria saber dos lugares que vocês já conhecem, se vocês pudessem trocar o lugar que vocês estão passando agora, o confinamento, esse período de isolamento, por outro lugar que vocês conhecem, qual seria? Larissa Andrade, primeiro. Ai, que difícil. Bom, como eu moro aqui em Madrid, não pelo lugar em si, mas eu, em certo sentido, gostaria de estar no Brasil com a minha família. Eu fico um pouco, sei lá, receosa com tudo isso que está acontecendo. Então, antes de vir morar aqui na Espanha, eu morava com a minha avó. E eu queria estar no Brasil para poder estar com ela, assim, para, enfim, fazer companhia, poder fazer compra para ela. Eu acho que eu estaria mais tranquila estando lá. Mas, obviamente, não é pelo destino em si, porque, bom, espero não ofender ninguém, mas eu sou de São Bernardo e não é que São Bernardo seja uma cidade maravilhosa. Larissa e Carlos? Acho que nós estamos bem aqui. Eu acho que eu responderia Nova Zelândia. Eu fico muito feliz quando eu vejo as notícias da Nova Zelândia. A gente já morou 1 ano lá e é um lugar que a gente pensa em voltar a morar no futuro, e acho que não tem um destino que esteja lidando melhor com isso do que a Nova Zelândia, sabe? Eu estou bem satisfeito com a maneira que Portugal está lidando. Assim, como a gente tinha uma viagem marcada para o Brasil quando tudo começou, a gente ficou meio na dúvida assim, a gente vai para o Brasil e passa por isso no Brasil ou a gente fica em Portugal? E a gente decidiu ficar, e eu estou muito satisfeito pela escolha que a gente fez. Mas, assim, se fosse para escolher um outro lugar, eu ficaria na Nova Zelândia. A gente conhece a estrutura de lá, a gente até... Já antes de saírem as notícias de que eles estavam lidando bem com isso, a gente já imaginava que ia correr tudo bem, porque lá naturalmente não acontecem aglomerações, assim, o povo usa muito carro para se deslocar, eles moram em casas, eles não gostam muito de viver em apartamentos, ninguém vive muito enclausurado. Então, assim, é um lugar bem seguro para se estar nesse momento. Fábio, e depois Luísa. Luísa, quando for a tua vez, eu acho que o teu microfone está desligado, só para dar esse toque. Acho que agora? O microfone está. Ela que está bloqueada.
Isso. Tá. Nesse momento, eu gostaria e estou feliz de estar em Nova York, porque o pico da epidemia, do problema que foi o epicentro da epidemia, que foi Nova York, está começando a respirar de novo. Eu falei, caramba, eu passei por tudo isso, então agora eu quero estar em Nova York. Falei, nossa, estou orgulhoso de estar aqui, e do jeito que foi, que saiu em 2 meses do epicentro da epidemia. Eu não vejo, tirando a Nova Zelândia, que eu não conheço, então eu não posso falar de um lugar que talvez eu não me adapte, né? Então, eu vejo minha irmã, que mora na Austrália, ela está muito bem lá, também lidaram bem, alguns desencontros, etc. Mas, não sei, Nova York, eu sinto com saudades de Nova York. Eu moro aqui, a gente está com saudade, a gente olha para a rua, a gente fala, nossa, que saudades de andar na rua. Que seria tão legal pegar uma bike e ir pro parque, sabe? A gente, pô, o Central Park deve ser tão legal, o Central Park, né? Porque parece que a gente vive em outro, parece que eu tô vivendo em São Paulo, onde eu vivia. É outra história, realmente. É uma coisa muito diferente que a gente está vivendo. Espero que não demore tanto. Luísa? Eu tô bem feliz de estar aqui também, assim, quando um dos momentos que tu caiu, eu tava falando que eu tava na Índia, né, quando começou, né, a ficar mais grave, e eu até pensei, um pessoal que eu conheci lá, né, brasileiros, eles estavam com um plano que eles concretizaram de ir pra Tailândia, eles estão numa ilha, e alugaram uma casa incrível por, tipo, sei lá, R$30 por dia, assim, porque, né, ninguém tá alugando, o turismo não tá funcionando, e nessa ilha, não sei se não tem nenhum caso, ou teve, tipo, sei lá, 2, assim, praticamente não teve contaminação local, né, comunitária. Então, eles estão vivendo de uma forma muito mais tranquila. Aí eu fico vendo assim, os stories e penso, pô, que massa, né? Não ter que estar nessa noia. Mas ainda assim, eu prefiro estar, como a Larissa falou, assim, né? Perto das pessoas, né? Enfim, da minha família e com as minhas coisas. Enfim, assim, eu gosto muito de viajar, adoro estar por aí, mas eu acho que num momento como esse, eu valorizo mais uma certa sensação de segurança, assim, de zona de conforto mesmo. Então, a não ser que eu morasse já há algum tempo em algum lugar, eu prefiro realmente estar aqui. Legal. A Emeline fez uma pergunta aqui para a gente. Obrigado pela pergunta, Emeline. Vocês acham, no caso, que a maneira de viajar vai mudar? De forma, pensando mais na questão ecológica e com mais respeito à questão do meio ambiente depois de tudo isso? Luísa? Então, eu gostaria muito de acreditar nisso. Eu estou tentando, fazendo muito esforço para ser positiva, pensar que a gente vai conseguir tirar alguma coisa positiva disso, mas eu acho que para a gente realmente mudar, uma das coisas que eu mais tenho feito, na verdade, durante essa quarentena, né, é estudar e ler, refletir sobre diferentes formas da gente não só viajar, mas viver, né, porque a nossa sociedade está mostrando que nosso estilo de vida já é há muito tempo insustentável. E eu acho que seria incrível se as pessoas realmente aproveitassem, né, para, nem que seja vendo que nessa retomada, né, provavelmente a gente vai ter que pensar numa coisa mais local, de menos aglomeração, né, uma coisa menos massiva, para mudar a forma como a gente encara o turismo também. Agora, eu acho que pelas notícias que já saíram também da galera, tipo, de lugares que liberaram, todo mundo foi lotando shopping, indo para comprar roupa de coisa de luxo e tal, eu não tenho muita esperança de que vai acontecer assim tão fácil, não. Eu acho que a gente tem que mudar muito nossa visão de mundo, assim, de uma forma mais profunda, para ter realmente essas mudanças, mas que a gente precisa, pelo menos, conversar cada vez mais sobre elas, né? Na minha opinião. É verdade. Lara, em Madrid? Eu penso um pouco como a Luísa. Eu acho que gostaria muito de acreditar que isso aconteceria, mas eu não sei se eu sou tão otimista. O que sim eu acho que vai acontecer um pouco é que muitos das principais atrações turísticas vão ter que reduzir o número de pessoas e tal, e isso vai talvez espalhar um pouco o turismo para outros pontos, sabe? Então eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, que, sei lá, de repente aqui em Madrid, se eu penso questão de museus, Museu do Prado, Reina Sofia, que são obviamente museus incríveis, mas a cidade também oferece outros museus que são bem interessantes e que às vezes não tem tanta visita e tal, e que talvez as pessoas vão acabar abrindo os olhos um pouco para essas outras atrações. Fábio? A Larissa falou uma coisa bem legal, assim, Nova York tem aquele overtourismo, né, que é todo mundo vai no mesmo lugar, toda hora, na Times Square e tal, só que, pô, é uma cidade com 1.100 parques, playgrounds,
É uma cidade, nossa, eu vejo cheio de pier, cidades vizinhas, bairros vizinhos bem estruturados, seguros, mas eu acho difícil uma cidade como Nova York não viver do turismo intenso como é e como... Claro, não vai ser por um tempo, mas quando liberar vai ser que nem aconteceu lá na China, que o pessoal foi comprar tudo roupa de luxo, aconteceu na Zara em Madrid, que eu vi uma fila gigantesca para comprar roupa em Madrid. Então, eu acho muito difícil mudar. Eu gostaria muito, eu vou tentar, como produtor de conteúdo, eu vou tentar mostrar uma cidade diferente, uma cidade que tem mais parques, uma cidade que você consegue curtir museus, tem muitos museus em Nova York, tem 90 só em Manhattan, é muita coisa, 90 museus em Manhattan, então tentar mostrar essa cidade, mas aquele must-see, a que a galera gosta de ver mesmo, é sempre lotado, então dificilmente vai mudar. Vai mudar talvez de horário marcado, o pessoal começar a marcar mais horário, vai ter limitação de entrada, mas mudar de meio ambiente em Nova York, não vejo. Verdade. Larissa e Carlos. Eu não acredito que essa pegada de turismo ecológico dure por muito tempo, assim, no longo prazo. Porque, assim, a gente tem que pensar que no primeiro momento vai estar com um monte de restrição e as pessoas vão ter que procurar outros locais para visitar, mas no longo prazo vai tudo voltar ao normal. Então, tipo, eu não sei se isso segura, assim, tipo, talvez o nicho aumente no primeiro momento, mas eu não sei se ele se segura como algo grande para o longo prazo, sabe? Tipo, depois que as pessoas puderem se aglomerar, elas ainda vão pensar em procurar lugares diferentes, eu não sei, sabe? Verdade. Teria que ter uma mudança de ponto de vista em relação às coisas que a gente procura, né, nas viagens, assim, de você não viajar necessariamente para dar um check nas atrações turísticas mais populares, né? Isso eu acho que é uma coisa mais profunda, que tem a ver com a forma como a gente encara a viagem como produto, né? Enfim, acho que é uma coisa, exige uma mudança mais profunda na sociedade. Isso. Fazer atitudes pessoais também, né? Eu vejo no Janelas Abertas, Luísa, estava visitando há alguns dias, que você também sempre menciona formas diferentes de viajar, né? Formas alternativas de visitar uma cidade, e é super interessante, porque tem 1000 formas de turismo aí, e dentro de tudo isso que a gente vai ter que começar a reaprender, é possível que a gente seja obrigado a ter que se reinventar mesmo. Giovana Violante, obrigado pela pergunta. Eu vou também incluir aqui que ela está perguntando como tem sido a questão da geração de renda. Eu acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas a questão da geração de renda, já que vocês trabalham com geração de conteúdo e viagem. Né? Fábio? Eu estou totalmente sem renda, porque eu trabalho com o blog, eu vivo do Dicas Nova York, então são meses sem renda, mas quando você vive no exterior, você vive fora do país que você nasceu, você se prepara emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Então, a partir do momento que eu escolhi morar em Nova York e viver de blog, pelo menos um tempo que eu estou respaldado de um dinheiro que eu guardei da vida, né? Que eu não gostaria de usar, mas vou ter que usar. A emergência chegou. Eu sempre esperei uma emergência, guardava o dinheiro para uma emergência. A emergência chegou. Então, acredito que vou utilizar desse dinheiro, dessas reservas, para um futuro melhor. Estou trabalhando para daqui a pouco, daqui que seja 6, 7, 8 meses, um ano, que volte ao novo normal, com metade da renda que tinha, alguma coisa assim. Mas essa é uma preparação. Quando você mora no exterior, você tem várias etapas de preparação, e uma delas é financeira, porque você é sempre imigrante, você nunca vai estar 100% confortável, você não tem ajuda do governo, você não tem plano de saúde, você não tem nada. Então, eu não sou americano, né? Então, vamos... então sempre preparado. Luísa? Também, né? Totalmente sem renda, também vivo do blog, e é isso que ele falou, assim, no começo demorou um pouco para cair a ficha, tipo, putz, vou ter que gastar minhas reservas para emergência, mas é isso, a emergência, né,
mais emergência do que isso não tem no momento, né? Então, a gente está aproveitando, assim, também as outras pessoas que eu conheço, né, nessa área, para meio que organizar a cabeça, né, trabalhar em coisas que a gente não tem tempo, às vezes, para trabalhar na época de, né, quando está urgente, né, fazendo muita viagem, fazendo muito, enfim, aquela coisa do dia a dia, assim, mais quente, e tentando, sinceramente, assim, tentando não pensar demais no futuro, assim, para não ficar surtando também de, aí, como é que vai ser, e, né, que as mesmas formas de monetização vão continuar funcionando, a gente vai ter que mudar e tal, porque tem muita coisa que a gente não consegue prever ainda, né, do tempo que vai, né, como é que vai ser realmente a readaptação do turismo e tal. Então, eu acho que também tentar controlar essa ansiedade, assim, de fazer o que a gente pode dentro do cenário que a gente tem, né, alguma pista, assim. Lari, Madrid. Bom, o blog não é a minha principal fonte de renda, eu tenho um trabalho, que é a Civitatis. Eu trabalho com produção de conteúdo na Civitatis, e o blog, sim, que é uma fonte de renda, e obviamente está totalmente zerada. Nesse sentido, sim, que eu tenho sorte de não depender disso, mas, claro, um pouco o que vocês falaram, aproveitando esse tempo, digamos, livre, para não só melhorar um pouco o conteúdo que já existe, mas tentar repensar o conteúdo que vai produzir daqui para frente, sabe? Pensando em toda essa questão das restrições, e acho que um pouco o que o Fábio falou, assim, de ter uma certa responsabilidade, não que antes não tivesse, mas levando em conta o cenário atual, ter uma certa responsabilidade com a produção do conteúdo daqui para frente, de tentar incentivar um turismo, enfim, coisas atividades, lugares não tão conhecidos, para mostrar que Madrid é muito mais do que o Palácio Real e o Museu do Prado e tudo isso. Larissa e Carlos, eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se vocês quiserem complementar algo sobre a questão da geração de renda. Acho que está todo mundo na mesma, assim. A gente não está com a renda zerada completamente, porque quem trabalha com afiliado demora uns meses para receber os pagamentos, então ainda tem alguma coisa entrando, mas a tendência é que zere, assim. E a gente está vivendo da reserva de emergência que tem. Perfeito. Mais uma pergunta, o pessoal está gostando de participar, a gente agradece, também fica, a coisa não tem que estar seguindo uma pauta preparada. Duarte Brochado pergunta quando é que vai ser a vossa primeira viagem e para onde. Eu entendo que o Duarte está perguntando quando voltar a ser permitido viajar do jeito que a gente conhece, né? Fábio, alguma viagem planejada para quando puder viajar de novo? A gente sempre tem na cabeça aqui 2 países, né? O Brasil e Portugal, porque nossas famílias estão separadas em Brasil e Portugal. Então, a gente já tinha uma viagem para outubro para o Brasil marcada, que com certeza não vai dar certo, e então visitar nossa família no Brasil, os amigos, fazer exame médico, cuidar da saúde no Brasil, porque e depois ir para Portugal, visitar a família da minha outra parte da família, que é a família da minha esposa. Então, como eu vivo de nicho, então assim, as viagens, a gente se viaja só de férias. Nova York é a nossa viagem diária. Imagino, Nova York também oferece tanto, é tão grande que dá para viajar dentro dela, né, que você fala. Muito. Carlos e Larissa? Provavelmente nós vamos ficar só dentro de Portugal mesmo, assim, no máximo ir para o Algarve, mas a gente não tem nenhum plano. Sim, a gente queria voltar para o Brasil esse ano ainda para visitar nossos parentes e tal, mas é aquilo, a gente não sabe ainda se vai ser viável. Então, acho que a viagem mais próxima vai ser por aqui, Portugal mesmo. Luísa? Eu também estou planejando assim, né? Planejando num universo bem, uma coisa bem solta. Viagens próximas, realmente, assim, né? Que dê para fazer de carro por aqui e tal. Tem algumas viagens que eu já queria fazer no interior de Pernambuco, de Alagoas, Sertão e tal. E aí, provavelmente, vai ser o que eu vou priorizar quando realmente for possível, né? Porque dá para chegar de carro, são destinos em que provavelmente não vai ter tanta gente, tanta procura, e que eu acho que já mereciam muito mais visibilidade, e agora realmente, né, vai fazer mais sentido do que nunca, né? Falar sobre esses lugares. Legal. Lari Madrid? Esse ano estava prevista para rolar a viagem dos sonhos, que era o Japão.
Eu ainda não desisti 100%, mantenho aí uma pontinha de esperança para novembro, dezembro, mas já trabalhando com o plano B, que vai ser ficar aqui na Espanha, que também não tá nada mal. A gente está pensando ou viajar pelo País Basco ou pela Catalunha, mas também ainda sem data marcada nem nada. Estou ouvindo ambulância? Não. Não? Ah, tá. Porque é o som de Nova York, né? A Larissa e o Carlos conhecem bem, né? Nossa, é a minha cidade favorita, eu amo isso aí, meu Deus. Mas sem os sons das ambulâncias, talvez, né? Não, é o som da ambulância, infelizmente, é o único som que a gente ouve agora, porque a cidade está vazia, né? Isso é uma coisa muito impressionante, né? Aqui em Madrid, pelo menos, assim, essa questão... A Madrid é uma cidade muito barulhenta, assim, as pessoas falam muito alto, essa coisa de andar na rua e no bar, sempre tem gente na rua conversando e tal. Espanha, e agora você sai... Teve um dia que tava... Como tá permitido sair à noite, assim, teve um dia que eu saí relativamente tarde, tipo, umas 10 e pouco, em silêncio, assim, absurdo. Foi assustador. Imagina. O que vocês, 2 meses já, né, estamos mais ou menos confinados ou em isolamento, o que vocês têm feito com relação à questão da formação? Sei lá, vocês procuraram cursos online nesse tempo, já que talvez estão mais em casa para fazer algum tipo de treinamento específico vinculado ao blog ou não? Algum tipo de objetivo pessoal que vocês tinham e que não tinham tempo antes e agora estão tendo tempo para fazer isso? Como é que está? Lari, Madrid? Não cheguei a fazer nada. Eu estava fazendo um curso de francês presencial, que não tem nada a ver com o blog, e estou estudando por conta própria, mas não me dediquei a nenhum tipo de formação online, não. Larissa e Carlos? Eu estou começando a aprender programação em Python, que era algo que eu já estava querendo há um tempo. Eu pensava em fazer presencial, eu sempre achei que era algo que eu não ia conseguir aprender sozinho, e aí quando eu me toquei que ou eu fazia sozinho ou talvez ficasse como um projeto para o ano que vem só, eu resolvi começar. Eu tenho feito um curso de arquitetura romana, mas é por interesse próprio. Eu sou fanática por história antiga e resolvi fazer um só sobre arquitetura romana. Vai ser útil para o blog. Vai ser útil. Pois é, porque aqui em torno de Lisboa tem várias ruínas romanas e eu tô louca para, quando puder explorar, eu poder ver com outros olhos. Assim. Legal. Quero ver no Vida Cigana esse post. Luísa. Eu não estou fazendo curso, mas na verdade, eu tinha um projeto que já estava programado para esse período do ano, assim, né, para quando eu voltasse da Índia, e é o que eu estou fazendo realmente, que está ocupando quase todo o meu tempo, que eu não estou trabalhando diretamente no blog, que é escrever um livro. Então, eu estou, assim, bastante focada nisso. Então, não está sobrando muito tempo para fazer coisas novas, não. Boa. Fábio? Eu comecei a quarentena bem produtivo, porque foi uma forma de, não tem mais nada para fazer, só vou focar no blog. Então, aí escrevi um e-book que vai ser lançado quando a quarentena passar. Então, foram uns dias bem produtivos. Aí, depois eu comecei a pensar, eu falei, as notícias, que eu falei, ficou martelando todo dia, né? Não é fácil saber que numa cidade ter morrido 800 pessoas por dia só na cidade, e aí começa a te abater, mas ao mesmo tempo você fala, não, eu tô saudável, e aí o Brasil começa a piorar, e aí você fica pensando nos seus pais, então tem todo um contexto. Então, assim, a quarentena, eu não tenho me obrigado a saber nada. Quando eu tenho vontade do blog, eu vou lá e sento e escrevo blog, aí quando tenho vontade de ler um livro, eu fico lendo algumas páginas de um livro sobre Nova York, que faz muito tempo que eu tenho para terminar. Então, o dia é muito longo, né? Então, são pitadas de coisas. Aí jogo videogame, sabe, essas coisas assim. Eu tenho uma bateria eletrônica em casa, de vez em quando eu sento na bateria eletrônica, toco alguma coisa. É aquele negócio, eu não me obrigo a nada. E eu tô ficando velho, cara, eu tô acordando muito cedo. Eu tô acordando 6h30 da manhã. Sabe assim, eu tô 15 da noite, eu tô pingando de sono, assim, eu não assisto série, eu não assisto filme. Putz, aí dá 11h30 eu tô dormindo e 6h30 da manhã eu tô acordado. Aí o dia fica mais longo ainda. Mas é bom que aproveita o dia inteiro, né?
Aproveita, se você juntar, não dá nada, sabe? E com relação você terminou, Fábio, desculpa. Foi, terminei. As redes sociais de vocês, assim. Não sei se vocês mudaram o enfoque um pouco quando começou a pandemia, para estar mantendo o contato com os seguidores de vocês, que vocês já tinham. Como é que vocês estão fazendo? Mudaram o enfoque, tratando de outros temas, que não seja só Nova York, só Madrid, ou só as viagens, já que a coisa está toda meio parada? Como é que... Lari, você tem... Eu não sei se você tem, tipo, um Instagram do blog, alguma coisa assim. Sim. Bom, eu não sou uma pessoa super ativa nas redes sociais, assim, eu quase não faço stories e tudo isso. Eu continuo postando, acho que agora eu estou postando com mais frequência. Tô falando um pouco da questão de como está o dia a dia na cidade, ou então dessas coisas que, sei lá, de repente antes você sempre deixava para depois, e agora você fala, putz, por que eu não fui ver aquela exposição? Por que eu não fui? Ou então lugares que você nunca foi, que você falava assim, deixar para depois. Então, assim, eu tenho falado um pouco disso, assim, das coisas que eu gostaria de fazer na cidade e tal. Mas acho que o meu caso é um pouco específico, porque como é um blog mais focado em Madrid, eu não tenho essa coisa tanto da viagem como tal. Não sei, acho que talvez o pessoal tenha uma visão um pouco diferente da coisa. Larissa e Carlos? A gente também não é muito focado em redes sociais, assim, eu sempre postei quando dá na telha mesmo. Eu acho até que os stories, as publicações de agora estão mais descontraídas, assim, eu posto mais sobre o dia a dia aqui, ou sobre notícias, tipo, de reabertura de alguma coisa aqui, ou de alguma coisa no Brasil. Eu acho que tá mais descontraído, sabe? Nisso de meio que posta o que as atualizações. Mas sem pressão também. Tipo, a gente nunca botou muita pressão em redes sociais. Né? Boa. Fábio? No primeiro momento, eu parei de publicar nas redes sociais, porque o conteúdo do blog é só turismo, não tem lifestyle, não tem a minha vida. Inclusive, quando eu fazia stories só mostrando a cidade, eu nunca mostrei o rosto, até porque eu falo sempre que a cidade é muito mais bonita do que eu, e fico nessa brincadeira. Mas aí eu parei totalmente, porque eu estava chocado também, né? Eu estava tentando entender as coisas. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem, nossa, que saudade das postagens, que saudade, você tá bem, você tá doente, eu tô vendo as notícias. Porque, engraçado, no Jornal Nacional mostrava Nova York, e a galera, muito mais do que, porque virou epicentro e todo mundo ficava preocupado, né? Nossa, o que tá acontecendo em Nova York? E aí falava, Nova York, vou falar com o Fábio, que eu viajei e o cara me ajudou, sabe? E aí, porque eu ajudo muitos seguidores, assim, de graça, é uma consultoria, a galera fala, qual é o melhor hotel? Eu falo, esse. Porque você sabe? Porque eu conheço, aí vou, sabe? Eu vou ajudando e vou montando a viagem do cara de graça, do turista de graça, assim. Então, e eles são muito gratos e acabam perguntando, e engraçado, sem conhecer meu rosto, né? O pessoal, sua família tá bem? Como tá sua esposa? Eu falei, putz. Aí eu falei o seguinte, para mostrar que eu tô bem, eu vou postar uma foto por dia de 2019, dos mesmos dias em 2019. Aí comecei a postar. Só que aí também desanimou, porque, sabe, cansa um pouco. E aí eu parei de postar totalmente, e aí agora eu participo de live quando sou convidado. Hoje eu tenho uma live às 6 da tarde no horário do Brasil, que a Juliana, do Eu Ando Pelo Mundo, me convidou. E aí eu fico falando sobre Nova York, o pessoal me convida, eu falo... Porque sair na rua eu não saio, então não tem como fazer stories. Mas uma coisa que mudou, eu acho que a partir do momento que eu sair na rua, eu vou começar a mostrar a cara. Eu falei, vou mostrar a cara e vou falar, olha aqui. Então eu falei, isso foi importante. E uma coisa também... depois eu falo disso. Tá bom, Luísa? Eu nunca, na verdade, no meu caso é o oposto do Fábio, assim, eu nunca foquei em dicas de roteiro no Instagram. Então, assim, eu, de vez em quando, eu coloco, quando eu tô viajando, eu faço stories,
coisas, né, do que eu tô fazendo no lugar e tal, assim, tipo um resuminho por dia, mas o grosso sempre foi uma coisa mais de viagem para dentro, né, então assim, para mim essa parte foi muito fácil, assim, não houve nenhum esforço de mudança de conteúdo, porque é exatamente o que eu gostava de fazer antes, então, na verdade, de certa forma foi até um alívio, assim, pai, não preciso estar dando dica de viagem, que não é, assim, realmente o que eu gosto mais de fazer no Instagram. Nesse momento de ter conexão com as pessoas, eu gosto de estar conversando sobre outras coisas, assim, e aí realmente é o que eu tenho feito mais. Sabe o que fez eu... Desculpe, Breno. Não, a gente tem uma amiga, uma nova-iorquina, nasceu aqui, ela é casada com um brasileiro e tem um restaurante. E eu tava postando foto todo dia. E a gente foi levar um bolo para ela. Foi o único dia que a gente saiu. A Giovana fez um bolo, a gente foi levar um bolo no restaurante, que o restaurante está aberto para delivery, né? Então, a Giovana, vamos fazer um bolo e levar para eles. A gente levou aqui perto de casa, no Hell's Kitchen. A Larissa deve conhecer bem, Larissa e Carlos. E aí levamos o bolo e ela falou, que legal, gostei que você tá levando nas redes sociais de uma forma só as fotos. Todo mundo que eu seguia nas redes sociais eu parei de seguir, porque o pessoal não tá respeitando Nova York. Aí eu falei, nossa, e ela nasceu aqui, né? Aí eu falei, por quê, né? Ela falou, o pessoal tá cozinhando, tá todo mundo muito feliz, e 800 pessoas por dia estão morrendo, fora as pessoas parentes, e isso. Então, ela enxergou, quem trabalha com nicho não pode só enxergar a cidade como turismo. Você tem que enxergar a cidade muito além disso. Então, assim, pessoas estão morrendo, né? Muitas, e parentes próximos. Como a gente não é daqui, a gente vê como uma cidade turística, a cidade que eu trabalho. Tá? Só que ela fez enxergar de um jeito assim, caramba, a cidade não tá legal, entendeu? Não tá, eu não posso ficar plantando bananeira nas redes sociais e mostrar que eu tô numa vida legal enquanto um parente próximo dela, sabe? E aí eu falei, caramba, precisa de um jeito mais leve mesmo a gente não conversa com um brasileiro, se conversa com um americano, se conversa com todo mundo. Então o mundo não tá igual. Aí eu travei ali naquele momento sobre redes sociais, do que a gente tem que fazer. Isso refletiu bastante naquela live da Lady Gaga, que muita gente não entendeu, disse que estava num tom muito abaixo, mas, cara, não tinha como ser de outra forma. Sabe? Só no Brasil as lives são super produções. As lives aqui é o cara no violão, o Ed Vedder no violão tocando. Não, pois e geralmente as músicas mais calmas, as músicas mais... que façam refletir de alguma forma, sabe? O pessoal não estava entendendo esse tom, mas, tipo, é o tom que o mundo tá hoje, sabe? Não tem como fugir um pouco disso. Não é época de festa, né? Apesar férias. Assim, respeito e vi lives de bandas e brasileiras e tal agora ultimamente, e ok, que façam a coisa bem super produzida e tal, mas não dá para pedir que o mundo todo seja assim, né? Eu acho que também a gente brasileiro é muito... A gente tenta criar a festa do jeito que dá. Até para tentar não ficar só com as coisas ruins que estão acontecendo na cabeça, e tá tudo bem, mas eu entendo completamente que Lady Gaga não colocasse os hits dela naquela live, sabe? É bem isso. Fábio citou a Juliana, que é também nossa afiliada, e eu queria perguntar a vocês, eu sei que vocês todos têm contato com outros bloggers, vocês fazem parte de associações, redes, Lari também com o pessoal que é blogueiro na Espanha, brasileiros em Madrid, e, enfim. Como é que está o contato com eles? Como é que eles estão com toda essa coisa da produção, de não estar agora sem gerar renda com isso? Você não precisa citar nomes, mas em geral, Lari, Madrid, por exemplo, o pessoal da Espanha que você tem em contato, tem falado com você sobre isso? Como está lidando com o blog agora nesse período? Sim, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu faço parte de um grupo que chama Blogueiros de Língua Portuguesa em Madrid, e na verdade, assim, o blog para algumas, né, porque são todas mulheres, para algumas não era exatamente uma fonte de renda, mas era um meio de divulgar o trabalho, porque muita gente trabalhava como guia e tal, e tudo isso está um pouco parado. Eu acho que depende um pouco de cada pessoa. Acho que o Fábio falou uma coisa, eu tô vendo gente que tá bem produtiva, assim, escrevendo bastante e enfim, fazendo live e conseguindo publicar bastante nas redes sociais,
cada um, assim, encontrou um pouco o seu tom, só que eu também vejo que tem bastante gente que deu uma certa desacelerada e tá, sei lá, por N motivos, acho que tem gente que simplesmente não tá tão bem de estar em casa, sabe? Acho que dentro do grupo onde eu tô, todo mundo tem bastante sorte de estar bem de saúde, tudo isso, mas acho que chega uma hora que essa coisa de ficar fechado pesa um pouco. Luísa? Acho que ela travou. Ai, só deixa eu complementar uma coisa enquanto Sim, a Luísa não entra. O que sim eu vi, e isso também que o Fábio falou, é que eu vejo que tem rolado assim, bastante live, e aqui na Europa, principalmente, tem muito essa coisa de grupos de blogueiros, que são, não um grupo oficial, assim, mas gente que é amiga e tal, falando, segunda-feira vai ter a live de pessoa que tá em tal destino, terça-feira tal destino, assim, o que eu vejo aqui que tá rolando uma certa coletividade, sabe? Um espírito, assim, muito mais legal. Associativo. A Europa é muito unida, né? É muito engraçado isso. A Europa, é um continente e a galera é muito unida. Todo mundo se conhece, é muito... A Ju falou também dos encontros que rolavam, isso é muito legal. Fábio, se quiser, conta um pouco com as pessoas que você tem mais contato. A galera de blog, produção de conteúdo de verdade, assim, que é RBDV, que é o pessoal que eu faço parte lá da Travel Conference, que eu fui chamado ano passado para palestrar, que foi muito legal. Conheci gente, tinha 1000 pessoas, a galera curtiu demais. Achei uma das maiores experiências da minha vida, assim. A galera procurando, falando, eu te conheço, que legal, gosto do seu conteúdo. Então, essa galera, de vez em quando, ainda manda mensagem pelo Instagram e tal. O pessoal que eu sou mais próximo, que é o pessoal da RBBV, Cláudia, Guilherme, do Quero Viajar Mais, o Flávio Dicas de Viagem. Esse pessoal é amigo, né? Amigo de se encontrar, de vir em casa. Então, esse pessoal você nunca perde contato. E aqui em Nova York, a galera é desunida. O pessoal não tem nenhum blogueiro de Nova York que eu tenho parceria. E não é por falta, porque eu ajudo todo mundo, mas não é por falta, é que eu vim depois. Por mais que o blog seja o mais antigo, eu sou o último a morar em Nova York dessa galera. Então, a galera nunca integrou comigo. E, assim, de verdade, nunca precisei deles, então, tanto faz. O que eu preciso é de gente boa. É que nem eu falei, essa galera da RBBV, a Vida Cigana, o pessoal, eu só conheci a Vida Cigana depois que o pessoal da Seguros Promo falou. Eu falei, nossa, o trabalho deles é muito legal também. Por isso que eu falei, eu conheço o contato de vocês, de produção de conteúdo sobre Nova York. Então, isso é legal, sabe? Eu acho que a RBBV, os encontros que a Lari faz em Madrid, que a Ju comentou, que a Ju fazia também, eu acho que isso é legal. A galera de produção de conteúdo é bem unida nesse sentido e se ajuda. É só procurar, entendeu? Não tem que ter medo. Quando eu estava começando o blog, eu procurava o pessoal e com vergonha, né? E aí, hoje eu percebo que muita gente procura com vergonha. Eu falei, não tenha vergonha, porque tá todo mundo junto, sabe? Tá todo mundo sem renda, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo querendo ajudar. Se você produz conteúdo sobre Nova York, cara, legal, eu vou te ajudar também, porque, assim, Nova York recebe 900 mil pessoas por ano, brasileiros. Cara, tem que eu pegue 100 mil, você pegue 100 mil, vamos dividir essa renda, sabe? É se ajudar mesmo. Isso, a RBBV é bem legal. Boa. A Patrícia Lourenço está aqui aplaudindo a sua citação. Luísa, como é que está o contato com as pessoas que trabalham com blog e tal, atualmente? Acho que é um pouco como a Larissa falou, assim, tem gente que eu conheço que tá, sei lá, que resolveu focar mais, criar outras coisas, né, tipo, vou agora alimentar mais o Pinterest, eu vou criar um podcast, eu vou, né, sei lá, começar o TikTok, né, enfim, pensar em outras formas, né, outros conteúdos que as pessoas estejam consumindo de forma mais imediata, né, agora, assim, já que elas não estão pesquisando sobre viagem. Tem gente que está também super desestimulado, né? Enfim, meio perdido, assim, meio sem ânimo para escrever. E tem uma galera que eu vejo que está realmente assim, tipo, vou, sei lá, revisar todos os posts antigos do blog, vou, né, atualizar questões técnicas, enfim, que está nessa pilha, assim.
Eu acho que cada um também tem sua forma de lidar, né? E agora, uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho achado muito legal também, é que muitos produtores de conteúdo, especialmente galera que tem mais foco em redes sociais, assim, que eu acompanho e que eu tenho uma troca, é que eles têm, sim, um pouco se libertado um pouco dessa ideia de estar dando tanta dica de viagem, e estão explorando outros lados né, do que tem a ver, assim, por exemplo, gente que, sei lá, uma pessoa que fala de sagrado feminino, que fazia umas viagens de expedição para sagrado feminino, e que agora está falando mais sobre isso, né? Então, assim, que está meio que agregando, assim, se permitindo agregar mais a esses assuntos que são, de certa forma, né, paralelos, assim, relacionados, mas que às vezes no dia a dia não encontravam tanto espaço. Assim. Isso eu tenho achado legal também, até de acompanhar, assim, como consumidora de conteúdo mesmo. Boa. Meninos, Larissa, Carlos. Eu não tenho tanto contato próximo com muitas pessoas. Eu sei mais das coisas pela Larissa. Ela participa de vários grupos de blogueiras, né? Eu fico sabendo das notícias do que está rolando, entre outros blogueiros, por ela. O que eu sinto, assim, vendo de acessar blogs, tal, de consumir conteúdo, é que tem a galera que está, assim, produzindo como se nada tivesse acontecendo, sabe? Já imaginando que no futuro esse conteúdo vai ser consumido da mesma forma. E tem a galera que parou para reavaliar, que eu acho que é onde a gente se encontra. Assim. A gente está publicando só o conteúdo que já estava programado antes de acontecer, que já estava praticamente pronto para ir ao ar. Mas eu não consigo fazer mais nada. Assim. Eu passei o ano passado inteiro otimizando conversão, e agora eu não consigo mais fazer isso porque a conversão não acontece mais. Não adianta eu fazer uma alteração e olhar os dados se a alteração foi bem feita ou não, porque a conversão não vai acontecer, sabe? Tipo, e não porque eu fiz ou deixei de fazer, mas porque a pessoa não pode viajar. Então, eu estou preferindo deixar tudo suspenso, esperar ter alguma noção de para onde isso vai, sabe? Tipo, eu estou fazendo meu curso e seguindo a vida. Com paciência, né? Giovana Violante fez outra pergunta aqui. Qual dica vocês dariam para quem vai iniciando conteúdo, um projeto de produção de conteúdo, desculpa, de viagem um pouco antes da pandemia? Eu vou tentar responder também aqui, me meter aqui na história. Eu não sou blogueiro, mas estou trabalhando com vocês, de mãos dadas, e eu acho, Giovana, que é não parar, é tentar adaptar esse conteúdo que você estava iniciando com a realidade atual e acompanhar diariamente como é que estão as coisas. Cada dia tem 1000 novidades sobre viagens, países que estão se reabrindo, ou as formas como os países vão se reabrir, pouco a pouco. Acredito que daqui para o fim do ano, o novo normal, como a gente tem dito, vai dar para visualizar mais como é que vai ser isso. Então, não abandonar o projeto. Se algum de vocês quiserem... Bom, Larissa, se quiser dar uma dica também para Lari Madrid. Para Giovana. Oi. Cara, eu não sei, acho que é isso um pouco. Isso que você falou de estar de olho no que está acontecendo, e talvez pensar se você está focada no público, no leitor brasileiro, pensar em escrever um pouco mais sobre turismo nacional, turismo regional. Eu acho que as pessoas, não sei se isso vai acontecer no Brasil, eu acredito que sim, mas aqui na Espanha, por exemplo, saiu nas notícias que agora para o verão as casas o que eles chamam de casa rural aqui, que são, enfim, casas em cidadezinhas pequenas e tal, que normalmente são grandes, que tem piscina para grupo de amigos, o número de reservas aumentou absurdamente. Então, sei lá, de repente pensar em abordar esse turismo mais local, e eu acho que coisas que talvez a gente deixava de lado, não sei, um pouco de... Por exemplo, se você vai para essa cidade pequena e tal, ver de repente se tem uma... Bom, eu amo cerveja artesanal, então assim, se tem uma fábrica de cerveja artesanal que você pode visitar, um lugar de produção de queijo, eu acho que nesse sentido podia estar um pouco mais relacionado com a questão do meio ambiente, ou um lado meio social da coisa, e buscar atividades mais
originais e próximas, assim, para fazer. E talvez focar um pouco nisso, nesse primeiro momento no turismo nacional e depois É verdade. Giovana, eu assisti a gente chamou After Work, que fez com afiliados que temos na Espanha, e eles todos coincidiram nisso, que a Lari comentou, que a ideia agora é meio que viajar dentro dos países onde a gente vive mesmo e tentar se reinventar, como a Juliana comentou aí, coisas que eu pessoalmente não fazia tanto. Sempre gostei muito de viajar para cidades e com aglomeração. Hoje eu me vejo tranquilamente indo com amigos a uma casa do campo, com 5 pessoas, fazer um pouco de férias nesse estilo, muito mais afastado da cidade. E eu acho que produzir conteúdo mostrando essas possibilidades também pode resultar bem interessante. Luísa, o que é que tu acha? Eu concordo com isso, assim, eu sou 100% defensora da gente pensar o turismo justamente além do turismo de massa, então eu acho que essa é a desculpa perfeita, né, para investir nisso, e para justamente quem está começando agora, pensar realmente, já que o caminho padrão, né, que é o que funciona para a maioria das pessoas, tanto de audiência quanto de monetização, ele está em suspenso, por que não, né, no clichê, assim, sair um pouco da caixinha e pensar em outras possibilidades, né, aproveitar que né, seria o caminho mais fácil, né, normalmente se você tivesse, sei lá, 6 meses atrás, vou começar um blog, o que eu vou fazer? Você ia fazer exatamente o que as pessoas estão fazendo que estava dando certo, né, e agora isso está em suspenso, então agora você tem um mundo inteiro de coisas para pensar. E eu acho que justamente aproveitar para pensar nessa forma de um turismo mais responsável, mais consciente, que se valorize mais o contato com, né, enfim, você está, sei lá, turismo de base comunitária, né, que são experiências em que você está numa comunidade menor, você não está numa aglomeração e tal. Eu acho que isso, eu não acho que necessariamente as pessoas vão procurar mais isso depois, né, porque como a gente já conversou aqui, as pessoas têm ainda uma visão muito limitada, assim, né, não só de turismo, né, mas de consumo em geral. Mas eu acho que é uma coisa para se tentar estimular, assim, eu acho que, espero que com o tempo as pessoas realmente vão absorvendo isso e que se torne não só bom para o mundo, mas também mais rentável, né, você trabalhar nesse caminho, assim, um pouco fora do mainstream. Com certeza. Fábio, você tem alguma dica para Giovana? Acho que é a primeira vez que você consegue trabalhar offline, sem pensar em números, sem pensar em conversão, sem pensar em nada. Você está trabalhando offline, você não tem resultado algum. Então, me lembra um pouco quando eu comecei o blog. Quando eu comecei o blog, eu escrevia sem resultado algum. Então, nesse momento, para quem está começando produção de conteúdo, é escrever o que gosta, porque acho que nesse momento é o que gosta, o que acha que vai dar certo, porque não tem certo e errado. Se a pessoa escrever hoje, daqui 6 meses, que nem falou, o turismo regionalizado vai aumentar. Vai aumentar, porque as fronteiras estão fechadas. Mas quando abrir, desculpe, a galera vai arrebentar. Quando abrir, vamos, Nova York liberou, vacina, saiu uma vacina. Cara, não, vacina aqui que eu vou para Nova York, vacina aqui que eu quero ir para Madrid, quero ir para Lisboa, sabe? Essa é a realidade. A gente tem que pensar em massa. O turismo regionalizado é um nicho. Aí, Nova York é massa. Por mais que eu trabalhe num nicho, eu trabalho com uma massa. Então, eu acho que vai mudar o conceito, mas tem pessoas que têm essa tendência para mudar. Porque as pessoas não estão mudando. Esse é o principal ponto. As pessoas não estão mudando. O negócio tem morrido milhares de pessoas todos os dias, o pessoal vive do mesmo jeito. Tem um monte de gente deitada aqui no pier, aqui tomando sol aglomerado nesse momento que está sol. Então... desculpe, eu acho que eu queria muito acreditar, seria muito legal, só que é difícil, eu não tenho essa fé na humanidade, não. Larissa e Carlos, vocês têm alguma dica diferente aí para a Giovana, que estava começando a fazer conteúdo antes do início da pandemia? Eu acho que talvez. Depende muito de qual projeto e qual estágio quando foi interrompido, assim. É muito difícil responder sem saber isso. Porque, assim, se está muito inicial, eu acho que é o que o Fábio falou mesmo, tipo, segue com o projeto e quando isso tudo passar, você vai ver os resultados, sabe? Sem pressão.
E, por exemplo, se for um blog, né, textos, posts escritos e tal, a gente ainda tem isso de poder produzir o conteúdo hoje e depois ver o resultado talvez seja o mesmo, assim, só precisa mudar a mentalidade, as possibilidades do público. Agora, se for um projeto de conteúdo em rede social, aí, assim, eu não tenho muita experiência em rede social, mas eu imagino que pode ser o momento de você criar a sua base de seguidores, assim, das pessoas ficarem próximas de você por você estar compartilhando sua rotina, e depois você conseguir converter isso para o conteúdo que, de fato, você estava pensando em produzir. Meio que fazer o caminho inverso, né, de trabalhar a imagem e... porque assim, as pessoas não vão procurar. Aconteceu isso com a gente, assim, a gente primeiro produziu o conteúdo e depois a gente chegou nas redes sociais e falou, olha, somos nós que estamos por trás desse conteúdo, vocês gostam da gente, sabe? Tipo, então, talvez quem esteja começando agora seja obrigado a fazer o contrário. Primeiro você vai se apresentar porque você não tem nada, você não tem nenhuma cidade, nenhum destino que seja interessante, que nem o Fábio falou, né? Tipo, a cidade é mais bonita do que eu. Tipo, hoje você não tem cidade nenhuma para mostrar, você só tem a você mesmo. É verdade. Você vai ser obrigado a começar ao contrário, sabe? Verdade. Juliana perguntou para a gente como a Civitate pode ajudar com essa questão das novas perspectivas, né? Como se a gente tem ideias para estimular o turismo fora do mainstream. Eu, pessoalmente, acho que sim. A Civitate hoje tem 37 mil atividades espalhadas no mundo inteiro e não é só mainstream, se você dividir bem. Larissa, eu tive conversando contigo, né, há alguns dias, a gente falando sobre atividades curiosas que tinham em Brasil e Portugal. Inclusive, a gente vai fazer uma newsletter para que os afiliados tenham uma ideia também dos diferentes tipos de produtos que vocês podem encontrar no nosso site. Então, assim, você tem como encontrar uma visita guiada que você pode fazer você e sua família, 3 pessoas, ou a mesma visita também que existia numa van. Você possivelmente vai preferir fazer já com menos pessoas, porque as coisas agora estão como estão. Lário, você lembra de alguma dessas atividades, desses produtos, passeios curiosos que a gente comentou? Só para dar uma... A gente tem muita coisa relacionada assim com, digamos, esporte. Então, tem não exatamente esporte, mas, por exemplo, a gente tem passeio de 4x4, coisas mais relacionadas à natureza, mergulho, atividades desse tipo que acho que podem ser interessantes. Isso no Brasil. Bom, a gente tem esse tipo de atividades no Brasil, mas também tem em outros países. Mas no Brasil, especificamente, tinha muita coisa relacionada a isso e à natureza. Perfeito. Giovana agradeceu aí os diferentes pontos de vista. Eu queria conversar mais com vocês, mas eu tinha comentado que a gente ia demorar mais ou menos 1 hora e já estamos passando disso. Então, queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade, a todo mundo que está nos assistindo, que, por sinal, no começo tínhamos X e agora estamos terminando com 2X, ou seja, vocês não perderam a audiência. Vocês deixaram a galera entretida. E, não sei, eu deixo 30 segundinhos para cada um para vocês comentarem qualquer coisa, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o nosso departamento de afiliados ou a Civitate, eu também estou à disposição. E assim a gente encerra. Lari, Madrid, alguma coisa para pontualizar? Não, acho que nas últimas semanas, não sei, eu que estou aqui um pouco dos dois lados, a gente tem conversado muito sobre o que vai acontecer no futuro e medos e expectativas. O que eu vejo, assim, isso que você falou agora, da questão dos tours privados, que eu acho que vai ser algo que vai crescer, que as pessoas vão procurar mais. E se fosse, pensando assim um pouco no lado positivo de tudo isso, a gente já fez um outro webinar com alguns fornecedores, então a gente fez com o Museu Thyssen, por exemplo, e o pessoal dos ônibus turísticos e tal. E eu acho que o lado positivo para quem trabalha com blog, essa questão de renda, é que certamente daqui para frente tudo isso vai ter que ser reservado com muita antecedência, porque o número de pessoas que vão poder fazer essas atividades vai ser muito menor. Então eu acho que a vantagem que a gente tem é que a gente, nos blogs, a gente oferece já esse serviço para o cliente. Eu acho que muita gente não vai mais deixar para comprar ingresso na hora, porque simplesmente esse ingresso não vai estar disponível, sabe? Então as viagens vão ter que ser muito mais planejadas.
eu acho que isso, em certo sentido, pode ser uma grande oportunidade. Eu espero que as coisas, ainda que lentamente, melhorem e sigam aí curva para cima, sabe? Que a gente não tenha que voltar a ficar fechado, não. Muito obrigado, Lari. Muitas graças. Fábio, obrigadão aí pela participação. Está preparado já para o próximo, daqui a 2 horas, é isso? Menos de 2 horas, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre legal conversar com produtores de conteúdo, é um assunto que eu gosto muito, falar sobre Nova York, falar sobre produção de conteúdo, bater papo, eu agradeço e espero que o mundo saia dessa o mais breve possível, que a gente saia saudável, nossos familiares, e a gente vive do Brasil, né? Então vamos esperar que o Brasil melhore também, porque a gente está, a Luísa apenas está no Brasil nesse momento, e o mundo inteiro está saindo lentamente, e o Brasil está entrando de cabeça na crise que a gente passou há 2 meses atrás. Então vamos esperar que o Brasil melhore, porque é isso que eu torço. Porque o turismo eu não vejo tão cedo agora, pelo menos na cidade de Nova York. Perfeito. Larissa e Carlos, brigadão também por vocês terem aceitado o convite e pelo tempo aí, pela disponibilidade. Seguimos em contato. Eu não estou conseguindo... Agora sim, talvez. Obrigado pelo convite. Eu gosto bastante de conversar sobre essa vida de blogueiro. É difícil... É um mercado muito pequeno, então eu aproveito todos os momentos que eu consigo. Eu achei o papo legal. E... torcer, né? Esperar o tempo passar. Torcer que um dia o turismo vai voltar ao que era. Perfeito. Larissa, alguma coisa? Acho que a Luísa, não? Larissa. Eu espero que as coisas no Brasil, sei lá, que caia a ficha no Brasil e as pessoas se comportem para essa crise toda passar mais rápido, sabe? Porque é assim, a gente está aqui em Portugal, a gente vê as coisas voltando lentamente ao normal, mas voltando de certa forma, e é muito triste você acordar todo dia e ver que o Brasil está fazendo completamente o contrário, sabe? Enquanto for bater de frente, mais o país vai sair prejudicado nisso. Pode ser que o mundo volte ao normal de alguma forma e o Brasil fique para trás. Então, eu acho que é muito importante o país entrar na linha, entendeu? Perfeito. Obrigadão. Luísa, obrigado também. Luísa eu já conhecia de outros carnavais, porque os dois somos recifenses, mas a partir desse ano que ela abriu as janelas dela para as Civitatis, aí eu que estou indo para lá e para ela agora para ver se a gente consegue fazer uma coisa legal daqui para o futuro. Obrigadão, Luísa. Obrigada também, foi massa trocar ideia com vocês, conhecer, né, Larissa e Fábio, que eu não conhecia ainda. E, enfim, concordo com tudo que vocês falaram até agora, só, de novo, aqui a militância do turismo responsável para lembrar, né, que por mais que a gente seja muito desacreditado da raça humana, eu acho que a gente, enfim, ter utopia é importante, assim, para, né, enfim, a gente até, enfim, quanto mais a gente está vivendo nessa distopia, mais importante, me parece, a gente tentar acreditar em uma possível mudança. E a gente, enquanto produtor de conteúdo, também tem uma influência, né? Então tem a responsabilidade de ser, né, mesmo que de pouquinho em pouquinho, um motor de mudanças. Então acho que, enfim, queria só soltar isso aí. E foi massa a conversa. Ótimo, muito obrigado a todo mundo pela participação, ao pessoal que ainda está nos assistindo e que vai nos assistir mais adiante, porque a gente vai estar gravando, né, e vai enviar para o nosso mailing de afiliados também, para quem quiser assistir mais para frente. Muitíssimo obrigado pela atenção, bom fim de semana e bom resto de Covid, eu gosto de falar assim, porque eu sempre tive a esperança de que essa coisa está mais perto do fim. Então, espero que todo mundo esteja se cuidando e que todo mundo continue saudável, é o mais importante agora mesmo. Obrigadão, estou sempre disponível a
ajudar e responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bem? Fiquem, o Departamento de Afiliados da Civitas está de portas abertas para qualquer coisa. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.